Sejam bem-vindos novamente. Mais uma edição do Teaços, vai se aproximando do final do ano. E o Teaços continuando seu propósito de trazer bons debates, bons diálogos e figuras importantes do mundo junguiano para conversar com a nossa comunidade brasileira. Hoje a gente vai ter a grande alegria de receber Dick Russell. Eu vou apresentar primeiro o Dick. Dick Russell, ele é autor de 15 livros de não ficção sobre uma ampla variedade de assuntos, incluindo vários best-sellers do New York Times. Trabalhou por quase 20 anos na biografia épica A Vida e as Ideias de James Hillman, cujos 2 volumes finais foram publicados em 2023 e o terceiro volume sairá agora no mês de novembro. Seu livro Eye of the Whale foi eleito um dos melhores livros do ano por 3 grandes jornais americanos. Russell também recebeu o Chevron Conservation Award por seu ativismo ambiental. Dick, seja bem-vindo. Antes da gente dar a palavra a você, queria mostrar primeiro volume, né, da Vida e as Ideias de James Hillman. Esse é o volume 1, com 638 páginas. Né? O segundo volume também, lançado esse ano, né? Revendo a Psicologia. E o terceiro volume, que sairá agora em novembro. Eu estava conversando com o Dick, como é que a gente faz para ler esses livros em algum lugar devido ao tamanho deles, né? Mas, enfim, é uma obra valiosa e que nada mais justo que a gente traga o Dick para falar conosco. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2006, em Pittsburgh, num evento, acho que 2006 ou 2008, um evento em homenagem aos 80 anos do Hillman. Nós tomamos um café muito rápido, mas o Dick me deixou uma imagem bastante prazerosa, gentil, sempre guardei com bastante boas lembranças aquela nossa rápida conversa. Antes da gente continuar, eu queria fazer 3 comentários rápidos para localizar esse Teaços especial de hoje. A primeira questão que eu queria trazer é que talvez, sem dúvida alguma, acho que em nenhum outro momento aqui no país a psicologia arquetípica do James Hillman tenha se mostrado tão relevante, atuante e ocupando um lugar dentro da nossa comunidade junguiana. Há um curso coordenado pela Carmen Lívia Paris e pela Luciana Gimenez no IJUSP, um curso de 2 anos sobre as ideias de Hillman, né? Acho que é primeiro curso formalmente dito dentro de uma sociedade junguiana dedicada exclusivamente a Hillman e a psicologia arquetípica. O Gustavo Barcelos também, que todos conhecem, analista junguiano, amigo do Hillman, tradutor de muitas das obras dele, também abriu um programa de estudos, se eu não me engano, de 2 anos também, sobre a obra do Hillman, com vários colegas. E nós, do Lapa e do Teaços, também temos há quase 10, 15 anos nos dedicado a estudar Hillman, suas obras, seus textos, fora vários outros grupos junguianos independentes que também se dedicam à psicologia arquetípica. Então, é um momento muito fecundo do aprofundamento, sistematização e efetivação da psicologia arquetípica como uma realidade dentro da comunidade junguiana brasileira. Isso nos faz todos muito felizes e justifica o convite ao Dick. Uma segunda questão importante, Dick, é que vários personagens que compõem os seus livros, e lendo, é muito curioso, estiveram aqui conosco no Teaços. Wolfgang Igres esteve aqui, Ginette Paris, Patrícia Berry, Mary Watkins, Edward Cayce, Robert Romanishin, Stanton Marlan, Michael Cipiora, Richard Tarnas, nomes que aparecem com muita frequência no seu livro, e para nós é uma imensa alegria ler esses nomes na biografia
e saber que eles também estiveram aqui conosco no Teatros para falar tanto da obra deles, mas como também da relação deles com o Hillman. E um terceiro e por último comentário é que hoje faz 12 anos, exatamente hoje, 12 anos da morte de Hillman, por uma absoluta sincronicidade. Em 27 de outubro de 2011 foi a data em que Hillman faleceu. Quis o destino, quis o acaso, quis a moira, que 27 de outubro de 2023 nós nos encontremos aqui para celebrar a vida e as ideias de Hillman, apresentadas agora pelo nosso querido Dick Russell. Dick, prazer enorme te receber. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Espero que você goste do nosso público. Fique à vontade, a palavra é sua. Thank you so much, Marcos. Muito obrigado, Marcos. É maravilhoso estar aqui hoje, ver todos vocês que estão interessados na biografia, no trabalho de James Hillman. Para mim sempre foi muito fascinante, conforme eu fui conhecendo, escrevendo a biografia, e quanto que ele era querido pelas pessoas do Brasil, também da Itália e do Japão. Muito interessante. Então, muitos casos, né, até mais do que nos Estados Unidos, né, que ele era respeitado como um grande pensador, muito bem conhecido, mas nós temos que reconhecer a importância e o espaço que o Brasil dá e o interesse que os brasileiros têm. Mas antes de entrar, né, em mais detalhes sobre isso, por exemplo, a carta, né, que o James Hillman escreveu para o Marcos alguns anos atrás. Então, eu tenho trabalhado nessa biografia durante vários anos. Eu não sou um psicólogo, não estudei psicologia na faculdade, eu sou um jornalista. Sou um jornalista investigativo. Escrevi livros sobre a história natural e também os povos nativos americanos, etc. Então, acho que olhando para trás um pouco, quando eu era mais jovem, eu estava viajando pelo mundo e eu comecei a ler Jung, que foi muito importante na minha vida quando eu tinha os meus 20 anos. E depois, mais tarde, nos anos 90, enquanto James Hillman escreveu o livro Código da Alma, na minha família também, junto, nós estávamos lendo o trabalho dele, né? E nós tínhamos grupos de estudo. Então, de repente, um dia, um jovem que cresceu na nossa família, nós estávamos falando sobre Hillman, e aí ele falou, meu pai conhece James Hillman, né? Lá em Connecticut. Eu falei, bom, então, meu amigo Wayne, né, que na verdade, né, que é filho de um fazendeiro em Connecticut, conhece o Hillman, então talvez eu consiga entrar em contato com ele, talvez eu consiga até encontrá-lo. Então, eu mandei uma cópia do meu livro, Black Genius e The American Experience, que ele gostou bastante, aparentemente, e aí nós marcamos um almoço. Então, a minha esposa e eu, a minha esposa Alice e eu, nós conversamos, falamos sobre os interesses em comum e também algumas experiências comuns, como, por exemplo, a nossa viagem na África enquanto éramos jovens, etc. E então nós iniciamos uma amizade que aconteceu vários anos. E durou durante vários anos, né? Nós visitávamos também sempre a casa dele, junto com a sua esposa. Nós tínhamos uma espécie de uma família estendida que envolvia também tantas outras pessoas. E ele estava muito interessado nos meus interesses também, nos meus trabalhos comunitários, porque, como vocês sabem, a comunidade é algo muito importante para ele no trabalho dele. Ele estava trabalhando, na época, em um dos seus últimos livros, né, que era o Terrible Love of War, que não era um livro fácil para ele escrever. É bastante acessível em termos do conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, falava sobre a experiência de estar na guerra, né, durante a Segunda Guerra, quando ele serviu na Marinha,
e um dos soldados, né, que voltou da guerra. E ele se interessou bastante também sobre o tipo de terapia desenvolvida para esse tipo de retorno, né? E não foi uma coisa muito fácil para ele. Então, eu estava ali compartilhando algumas dessas ideias na época, e o que aconteceu foi que, em 2004, no final do ano, a irmã mais velha dele, Sue, estava visitando a família em Connecticut, eu estava lá também, e Sue estava contando histórias sobre os anos em que eles cresceram juntos em Atlantic City, New Jersey, e tinha muitas histórias. E aí eu falei para ele, né, por que que você, ou ela também deu essa ideia, por que que você não reúne essas memórias, né? Então isso deu a ideia de a James Hillman, né, de reunir nessas histórias, e todos também vieram da família, os filhos e etc. E eles pensaram em ter um final de semana para pensar nos assuntos, nas ideias, nas experiências da família, e filmar e gravar e etc. Eles fizeram isso e foi um final de semana maravilhoso. E esse registro, né? Eu fiz algumas perguntas para ele na época, e a Alice e Margot, nossas esposas, elas estavam conversando, né, sobre essa questão de quem poderia escrever essa biografia dele. Ele, na verdade, nunca quis. Ele não queria que um psicólogo escrevesse, porque os psicólogos, com frequência, têm as próprias agendas, né, que eles, na verdade, né, gostariam de privilegiar de alguma forma. E ele, na verdade, adoraria que fosse uma pessoa mais aberta. Então, ele decidiu me perguntar se eu aceitaria escrever a biografia, e ali nós começamos um longo processo que durou muitos, muitos anos, um processo maravilhoso. Foi a primeira vez que Alice e a primeira vez que Alice e eu viajamos com Margot e James, nós fomos para Dublin, no Community College, e nós fomos, voltamos várias vezes, né? Também fui para Zurique com ele, para o Instituto Jungiano, e nós começamos o projeto, né, passando por essa grande quantidade de cartas de correspondência que foram trocadas, né, que ele trocou com diferentes pessoas, do romancista, com psicólogos, poetas como Robert Bly, etc. Então, quando ele era jovem, ele escrevia cartas constantemente para a família, para os pais, sobre as suas viagens, a educação, seu processo. Então, para um biógrafo, você pode imaginar que esse é um material maravilhoso de ter acesso. Eu fiz muitas fotocópias dessas cartas. Então, eu comecei a sentar com ele. Eu originalmente pretendia, né, escrever apenas um volume, e acabou sendo dois grandes volumes. E nós tivemos um certo número de conversas nas últimas décadas da sua vida. Ele sempre expandia sobre os temas que eu estava escrevendo, eu estava particularmente interessado em escrever sobre os ancestrais, porque os ancestrais eram muito importantes para ele e para a sua psicologia. Nos primeiros anos em Atlantic City, as viagens e as estradas que levaram ele até o Instituto de Zurique nos anos 50, e no final sendo diretor dos estudos, do primeiro diretor dos estudos do Instituto Jung, que foi designado para essa posição, né? Em 2007, nós sentamos. Ele não gostava do que eu chamava de biografia personalística. Ele gostaria que os temas importantes da vida dele, da vida em geral, pudessem ser amplificados no livro, né, na biografia. Então, isso aqui é de uma entrevista que nós fizemos em 2007, que foi devotada a alguns temas, e eu vou ler algumas citações do que ele falou naquele dia. E uma delas é sobre os ancestrais. E eu dediquei um dos meus primeiros livros, né, aos meus avós,
Eu falei sobre os avós naquela época. Quando eu dou as minhas apresentações, eu falo sobre os pais, mas você focou nos pais por tanto tempo. Mas o que você pensa, por exemplo, né? Vocês todos sentaram juntos, né? E nós vemos umas imagens, e nós podíamos falar a mesma língua, comíamos a mesma comida. O que seria, como seria reunir tudo isso? Então, esse foi uma das coisas que eu escrevi a respeito no livro, esses encontros com a família. E ele também falou naquele mesmo dia sobre a época em que ele estava crescendo em Atlantic City. Ele costumava colecionar os autógrafos dessas pessoas famosas, né? E também o avô na moto era um famoso rabino reformado. É por isso que o James Hume se interessava pela psicologia, né? E a reforma da psicologia. Então, Atlantic City, que nos anos 20 era como a Las Vegas de hoje, né? Era um lugar maravilhoso, lindo, com diferentes pessoas que chegavam para ver. Então, era realmente um pano de fundo bastante interessante com a psicologia, ter esses encontros com uma variedade de psiques. Também era interessante que um dos lugares que as novidades da cidade aconteciam era uma típica cidade pequena, com os diferentes grupos étnicos ali, com os judeus, com os sociedade, com a comunidade negra, quer dizer, tinha muitas pessoas chegando ao mesmo tempo. Era um lugar muito interessante também, e onde eles também encontravam, né, diferentes pessoas, diferentes origens e psíquicas. Também na Código da Alma, ele fala como um tema. Eu acredito que alguns de vocês tenham lido, não sei se foi traduzido para o português, mas é um livro maravilhoso e foi um grande best-seller, né? Ele fala sobre isso quando eu visitei. Eu não sei sobre reencarnação. Não sei se você pode reunir evidências sobre isso. Tem muitos livros sobre isso. Mas eu aceito que pode acontecer, mas eu não preciso dessa ideia. Se eu vou reencarnar, né, e por conta de alguma coisa que eu fiz ou não fiz no passado, eu de qualquer forma posso fazer de novo, e quem sabe de novo. Então, essa ideia da reencarnação, ele fala que tem essa ideia de que existe um gênio da psique. A psique não é herdada, não significa, mas você tem alguns traços, né, dessa psique, como se fosse essa figura, essa imagem do seu destino, baseada em muitas das características e traços dos seus ancestrais. Então, um dos nossos encontros, muitos, nós falamos sobre uma viagem que ele fez. E a experiência que ele teve em Isfahan, no Irã, em 1972. Ele falou: a máscara lá, a máscara azul, uma das maravilhas do mundo, é realmente maravilhoso. Mas durante a noite, né, que eu acordei uma vez e eu não conseguia parar de olhar para esse azul. E eu me lembro de falar com um amigo sobre isso. Uma das coisas interessantes sobre essas máscaras são essas mesquitas, são essas portas maravilhosas, que são muito diferentes das nossas igrejas. Então, é uma reorientação da nossa direção. Isso era muito interessante. Então, eu tinha essa visão dos tetos, das mesquitas, que era muito diferente dos nossos tetos das igrejas católicas. Então, a mesquita fez para você aquilo que deveria fazer, quer dizer, abriu de alguma forma o vulto da eternidade. Então, fora isso, fora essa primeira discussão que nós tivemos sobre esses temas que podem ser enfatizados na biografia a respeito das suas ideias, ele, na verdade, nunca me censurou. Ele sempre foi de muita ajuda. Eu dava os capítulos para ele ler enquanto eu escrevia, e ele sempre expandia os temas de uma forma incrível, sempre abrindo novas portas, novas perspectivas, e as pessoas, às vezes, também
auxiliavam. Então, quando nós estávamos fazendo essa discussão dos temas que interessavam a ele, quando eu sentei, o que eu pensei é que os temas essenciais do trabalho dele seriam o seguinte: eu vou compartilhar com vocês. É um pouco longo, mas são 8 temas que eu acho. O primeiro é uma ênfase na alma, em vez do ego ou do self, que inclui abraçar as suas patologias em vez de tentar curá-las. A depressão, então, não deve ser evitada, mas tem o seu valor, uma mensagem que emana da alma e é importante para o desenvolvimento. A alma, então, é um símbolo, não um conceito, existindo em um meio termo ambíguo da experiência pessoal e uma janela para o desconhecido, para a profundidade. Então, a alma deve ser a raiz da terapia, e a sua linguagem deve ser portadora da alma, totalmente diferente da linguagem científica médica. Número 2, a importância das imagens para chegar a uma base poética da vida, em palavras, sonhos, fantasias, ver através para uma compreensão mais profunda. Imagens, realidades, como realidades vivas, através dos domínios da literatura, arte, alquimia. Então, número 3, a partir daí, uma ênfase na estética no sentido da beleza, percebendo aquilo que está ao nosso redor. O número 4 é conectando mitologia clássica e psicologia contemporânea. Quer dizer, precisamos redescobrir, através da nossa imaginação e fantasias, a natureza politeísta que é povoada por deuses e deusas. Além disso, a importância das figuras ancestrais, não necessariamente a árvore genealógica. 5, envolver o Jung e retrabalhar a sua psicologia. Quer dizer, levar o seu trabalho e pensamento para além dos círculos internos dos institutos, para um diálogo com as principais correntes da cultura. Além disso, reorganizar a obra de Freud. A importância do anima mundi, da alma no mundo. A psicanálise, ela precisa ir além do pessoal subjetivo para abordar a relação entre os problemas individuais e o da cultura mais ampla. Por exemplo, o ambiente, o mundo construído, assim por diante. Não temos consciência da psique no mundo que nos rodeia, porque estamos demasiado envolvidos com nossa infância, sexualidade, ambiente parental, etc. Número 7, há uma sombra para a terapia em si. A sua ênfase, por exemplo, no cristianismo subjetivo, científico, redentor e na institucionalização como profissão. Perdeu suas raízes na crítica cultural. Então, o número 8 é ligar a psique de hoje às suas raízes culturais, animais, tribais, instintivas e à sua natureza alquímica, longe do monoteísmo e do materialismo científico. Então, de um modo ou de outro, esses são os temas centrais que eu esperava elucidar na vida e nas ideias de James Hillman, enquanto eu, né, trabalhei e viajei com ele ao longo dos 85 anos de vida. Então, quando ele ficou doente, pela primeira vez em 2009, até o final da vida dele, a gente concordou que deveria ter um outro volume, que o primeiro volume finalizaria ali na viagem dele para Zurique, onde ele, na verdade, foi dispensado como diretor dos estudos por conta de uma polêmica por C. Meyer, né, que o acusou de ter tido um caso com um dos pacientes, etc. E este, curiosamente, também era conhecido por ter casos com pacientes. Então, tem no final do volume, eu falei, né, sobre isso, né, quando ele diz, né, que eu não sou uma filial e eu gosto bastante disso, né, de fazer uma filial. Então, depois que ele morreu, não foi fácil continuar escrevendo a biografia sem ele, então eu interrompi o trabalho. Eu, na verdade, algumas vezes não me sentia competente, em alguns modos, porque eu não era um pensador da psicologia, mas eu acabei retomando, e o volume 2 começou com Pat Barry, que é uma das suas colegas, e eventualmente a sua esposa, durante 20 anos, e nós começamos a entrar mais na questão da psicologia.
Eu espero que vocês leiam, talvez seja traduzido para o português em algum momento, isso seria maravilhoso. E cobre os primeiros anos onde a psicologia arquetípica, através da Springhouse em particular, que era uma série de publicações que acontecia toda semana com todos esses jovens que estavam chegando de Zurich, do Instituto Jungiano, e onde eles falavam sobre esses temas que eram elucidados por Hilmar Rafael Lopes Pedraza, que era um pensador maravilhoso, um homem, um cubano, onde eles buscavam textos esotéricos da Idade Média e também do Teatro da Memória, etc. Todos esses temas da Renascença, coisas maravilhosas que tinham sido perdidas, né? E também o Vettino, que era um incrível astrólogo da Renascença. E através desses estudos e das publicações da Spring, James começou a trabalhar também como editor durante esse período em Zurich. Eles lançaram ali a psicologia arquetípica, dando ênfase na mitologia, na imaginação, na beleza, levando-os até as Terry Lectures, em 1973, na Universidade de Yale, onde James Hillman realmente formulou a psicologia arquetípica numa série de palestras focadas na patologização como sendo natural da alma, com os sintomas, e os sintomas, né, como uma das situações, a personificação, as muitas figuras que vivem, a psicologização, que é ver através, e a desumanização, que é a psique, na verdade, está em todo lugar, e é aí que nós temos que explorar as nossas vidas, em como que nós nos relacionamos com esse fato. Um dos grandes colegas de Hillman que fala, né, que os deuses nos agarram e nos colocam de alguma forma nas nossas histórias. Então, nós temos todo esse local, né, mágico no sul da Itália, à margem de um lago, onde alguns estudiosos, Henri Corbin, vinham todo ano para fazer as suas apresentações, né, em Eranos, e Hillman foi um dos convidados. Eu fui para Eranos uma vez, mais uma vez tinham muitas cartas, muita correspondência que era trocada entre Hillman e também os diretores da época, né, de Eranos, mas eu tive uma experiência estranha lá. Eu passei a noite na Casa Gabriela, onde Jung e James Hillman tinham ficado, né, quando eles tinham ido a Eranos. Mas eu realmente tive sonhos muito misteriosos, mas eu acordei no meio da noite, fiquei impressionado com uma vertigem que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu não conseguia nem sequer sair da cama e andar pelo quarto, era praticamente impossível. Então, eu não sei, acho que tinham fantasmas lá, e eles me falaram, muita gente não conseguia ficar naquela casa, porque era muito poderosa o espírito que permaneceu lá durante todos esses anos. Eu não sei, talvez eu, né, tenha tido uma experiência influenciada por isso, mas de qualquer forma foi incrível. Então, na verdade, ele ficou 25 anos em Zurich, por exemplo, né? Ele depois disso mudou para vários lugares, por exemplo, até chegar em Dallas, Texas, e lá, né, ele começou a trabalhar em vários temas da psicologia profunda sobre a questão da extroversão. E ele trabalhou primeiro na Universidade de Dallas, com Gil Thomas, John Strauer e outros, Randy Severson, que eu acho que está assistindo a essa nossa apresentação aqui. E eles começaram o Instituto de Dallas de Humanidades e Cultura, e era um lugar maravilhoso. Eles convidavam diferentes palestrantes e exploravam a alma da cidade.
E Hillman deu muitas conferências, palestras sobre tetos, sobre paredes. Ele levantava questões do fato de que, bom, vamos olhar, né, para o fato de que os prédios hoje em dia são anoréxicos e que a tecnologia ela é maníaca. Isto é, ele usava termos psicológicos para aquilo que a gente vê em torno da gente. Então, era realmente incrível o que ele fazia com palestrantes de todo o mundo. Ele falou também em Florença, durante aquela época, sobre o Anima Mundi, a alma do mundo, que foi a sua primeira aventura nesse campo, onde ele diz: a gente precisa olhar o que está acontecendo na cultura, precisamos nos envolver com a crise ambiental e, né, ir além dessa internalização, não que não seja uma internalização, mas a ênfase na questão dos pais, das relações parentais e todo esse tipo de coisa. Então, a partir dali, eu comecei a descrever isso no capítulo 2, onde ele vai para Connecticut, junto com Pat Barry, durante os anos 80, numa espécie de um sítio, um lugar maravilhoso, e ele começa a desenvolver o movimento mitopoético. Isso eu trato bastante no livro, porque ele trabalhou de forma muito próxima com o Robert Bly, poeta, para mergulhar nas questões do conto de fada, das poesias, e ele fez um grupo de homens que falavam sobre isso, né? Esses caras ali, todos dançando e fazendo algumas coisas estúpidas, falando sobre as esposas, não era isso. Na verdade, eram encontros profundos e realmente foi uma mudança de vida para James Hillman participar desse grupo. E depois eu termino esse livro com as bases poéticas da mente, onde ele estabelece várias relações com poetas contemporâneos. É bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, porque agora nós vamos para o volume 3, que é ali que eu entro nos últimos 4 livros de Hillman. Código de Alma, e também sobre a guerra e etc. Então, no livro, agora, nós temos uma questão mais temática. Nós temos um capítulo sobre a ecologia, outro capítulo sobre a arquitetura, sobre o capítulo sobre a Itália, sobre o Japão. Eu entro, né, também nessa relação que ele estabelecia com o Brasil. Então, eu gostaria de falar sobre isso agora. E depois vamos abrir para a questão. Então, eu gostaria de ler aqui a carta que ele escreveu, né, que é muito importante para a biografia dele. Eu não sei se ele tinha tempo, né, de escrever cartas, né, como ele costumava fazer, então eu acredito que aqui foi trocado como um e-mail, mas ele, até o final da vida dele, as cartas eram uma expressão incrível da profundidade e da beleza do pensamento dele. Então, essa carta ele escreveu em 2006 para o Marcos, que organiza esse nosso encontro, e eu gostaria de compartilhar, porque eu não acho que está no livro. Fala sobre seu amor pelo Brasil e sobre o ir em direção ao sul, como ele dizia, né? Então ele fala: caro Marcos, um tempo atrás eu mandei para você algo pelo seu aniversário e pela organização da Rubedo. Então, tive um pensamento que talvez possa interessar aos seus colegas. É uma reflexão sobre a memória. Primeiro, uma observação que alguém me fez sobre a cultura do Brasil. Os Estados Unidos estão sempre olhando para frente, a Europa está sempre olhando para trás, e o Brasil é uma cultura do agora, do imediatismo. Talvez seja por isso que você tantas vezes me pede permissão para colocar em seu site meus últimos escritos, os mais recentes, e você os deseja imediatamente. Enquanto eu escrevo de volta, eu digo: primeiro use meus artigos mais antigos, por favor, não vai tão rápido. O novo mundo, quer os Estados Unidos ou o Brasil, talvez tenham pequenas histórias coloniais, né? Temos os nativos da terra do novo mundo,
que dizem não ter histórias, mas sim, eles têm mitologias. Meu trabalho está enraizado na história. Vem da cultura europeia e vem especialmente da cultura do sul da Europa. Então, para mim, ir para o sul significa memória. E o que é memória? Memória é uma imaginação qualificada pelo tempo. Em outras palavras, se algo é lembrado como um evento do passado, como história, ainda assim é simplesmente imaginação. É por isso que depois de um acidente ou de um crime, é tão difícil obter uma testemunha factual da memória de alguém que foi espectador, porque a imaginação está sempre em ação, mesmo quando está bem diante dos seus olhos. Então, a escrita latino-americana e o estilo literário chamado realismo mágico me deixa muito impressionado com esse sentimento de memória como imaginação. No entanto, os acontecimentos são frequentemente colocados no passado, na memória histórica. Esses romances, esse estilo ou gênero, deixam bem claro que memória e imaginação são a mesma coisa. Eu poderia aprender muito com essa maneira de ir para o sul. Meu caminho é pelos escritos e ruínas da história. Mas como mostrei, eu tentei mostrar em Revisando a Psicologia, Revendo a Psicologia, a Grécia que tanto recorro e uso não é a Grécia real, mas a Grécia da mente. É, digamos, Grécia imaginária. Mas isso é importante. Recorremos a documentos, estudos, arqueologia e textos também. Então, a tensão entre você e eu é, portanto, em parte, uma tensão cultural relativa ao significado do Sul. Eu resisto ao agora. Quero sempre que aqueles que me leiam, leiam Jung primeiro e leiam o que Jung leu. E ler o que eu li, para voltar atrás, uma ideia europeia da memória. Mas talvez este não seja o caminho certo para ir para o Sul em prol da sua cultura. Talvez Sul para a sua cultura signifique deixar o tempo, a história, olhar para trás, em outras palavras, escapar da história para a geografia. Sul, então, pode significar mais uma questão de mergulhar na selva, circular e atemporal dos mitos e costumes da população local, seja na cidade ou na selva. Então, agora não significa o novo, mas sim o eterno, o arquetípico. Meus votos a você e aos seus colegas. Com carinho, James Hillman. Então, esse volume 3, onde eu falo sobre o Brasil, nós temos uma seção, primariamente, sobre justamente essa questão da alma. Eu costumo citá-lo aqui na introdução, que diz: em seus escritos, as coisas vêm e vão como música. Eles não são imaginados linearmente. E, na verdade, na minha opinião, podemos ler Hillman começando com qualquer um dos seus livros. Isso é exatamente como acontece com os escritos de Jung. Então, é um percurso circular com muitas entradas, mas realmente é uma metáfora ótica que compreendemos melhor o seu pensamento. A imaginação teórica de Hillman é, digamos, mais visual do que tátil ou auditiva. Na maior parte, suas metáforas são óticas, é ver, revisar, olhar, ver através, considerar, contemplar, admirar. Esse pensamento implica sempre um outro olhar sobre os seus temas, uma visão em perspectiva. Ler Hillman abre os olhos e, portanto, também a mente e o coração. Eu entendo que essa ênfase no olhar também faz parte de sua terapia. Esse aqui é um trecho do Gustavo Barcelos. Gustavo estava lá na conferência que aconteceu em Montreal, no último mês da vida de James Hillman, e junto com muitos amigos estavam ali na audiência, onde eles falaram sobre, discutiram a psicologia arquetípica. E eu vou ler a seção que eu chamo, do link brasileiro. Isso está no volume 3. Na sua psicologia arquetípica, Hillman escreveu que tudo começa no sul e que aventurar-se até lá é uma jornada para exploradores. Referia-se geograficamente à região do Mediterrâneo, mas Gustavo Barcelos procurou levar o trabalho de Hillman alquimicamente, falando para um sul mais sul que sul, as culturas abaixo do Equador como a do Brasil. Barcelos escreveu: para encontrar a alma, descemos. Memórias pessoais, infância, mitologia mais antigos, complexo, realidade arquetípica. Imagina-se que tudo isso está guardado no fundo do sul de nós mesmos.
O verdadeiro caráter também é imaginado dentro de nossos atos. E não devemos esquecer que este sul também representa a parte inferior do corpo. Em 1985, Barcelos, então com 25 anos, estava estudando na New School e na Fundação C.G. Jung em Nova York, quando ouviu o Hillman dar uma palestra. E então descobriu, revendo a psicologia. Eu estava quase deixando os junguianos porque achava que eles eram espirituais demais para mim, lembra Barcelos. Mas quando encontrei esse homem falando sobre o Sul de uma maneira diferente, sobre a alma também do Sul, foi um grande momento. No Brasil, onde Barcelos voltou para praticar terapia e lecionar, Hillman era quase desconhecido na época. Apenas o mito da análise foi traduzido para o português, e Barcelos decidiu mudar isso. A princípio, ele lembra, encontrei uma grande resistência ao seu pensamento por parte dos junguianos, devido ao apego da maioria deles a uma visão mais clássica da psicologia junguiana. Aos poucos, eu poderia começar a reunir algumas pessoas honestamente interessadas na renovação das ideias que surgiram com o trabalho de James. Nos 30 anos seguintes, Barcelos traduziu pessoalmente mais de 20 livros de Hillman e publicou 2 volumes exclusivos no Brasil, coleções de ensaios sobre o arquétipo Puas, sobre a cidade e a alma. Posteriormente, Barcelos organizou uma conferência na mais importante escola de arquitetura de São Paulo, reunindo psicólogos e urbanistas. Embora ele tenha retornado inúmeras vezes aos Estados Unidos para participar de cursos e se encontrar com Hillman, a amizade deles incluiu a troca de dezenas de faxes. Há mais de 20 anos, Barcelos reúne seu grande grupo de estudantes para conferências bienais de fim de semana em sua casa, nas montanhas, sobre os vários temas como alma, a comida, o alimento, o arquétipo do irmão, etc. Seus esforços prodigiosos fizeram de Hillman uma palavra familiar nos círculos psicológicos brasileiros e além. Em 2013, com mais de 250 pessoas, eles fizeram uma reunião em memória de Hillman em Campinas. Por que no Brasil, o maior país católico da América Latina, Hillman encontra uma audiência tão grande? Barcelos acredita que é porque o politeísmo afro-brasileiro, juntamente com todas as suas diferentes ramificações, está muito vivo dentro do monoteísmo da cultura oficial cristã. Os orixás são amplamente praticados todos os dias nas áreas urbanas. Mesmo numa região inteira como a Bahia, a nova alma tem origem no que Barcelos chamou de barroco colonial, misturando elementos portugueses, espanhóis, romanos com influências indígenas e negras. Como Barcelos procurou definir? Imagens em constante movimento, o jogo de luz e escuridão perturbando continuamente a orientação espacial e temporal, orientando a alma para dançar e para celebrar os sentidos, iluminando a alma, mas também seduzindo-a, perturbando-a. O barroco é o movimento mais perigoso da alma. No Brasil, revela uma verdadeira atmosfera da alma. Extremos de cores, sombras, trevas, texturas, velas, fumaça, perfume, emoção, ritual, recitação, teatro, música, fantasia, dor, alegria, sentimento, celebrações de rua, tudo uma tentativa de representar e responder ao impacto na alma de uma natureza exuberante, colorida, selvagem, perigosa e luminosa. A precoce mistura de culturas, de peles, de libidos e de almas que ocorreu no Brasil, e todos aqueles olhos brancos, negros, nativos, todos bem imersos nos tormentos, maravilhas e segredos da floresta tropical. Eles são a prima matéria deste barroco. Em última análise, um barroco pagão, onde, sim, vamos à igreja aos domingos, mas tocamos os tambores na segunda noite. Não é incomum ver santuários no Brasil onde a estatueta de Cristo divide o palco, desculpe, o altar, com, digamos, a figura em forma de sereia de Iemanjá, a grande mãe do mar, grande mãe das águas salgadas, ou São Jorge, com a espada matando o dragão, Macumba. Barcelos tentou diversas vezes trazer Hillman para o Brasil e quase conseguiu algumas vezes. Finalmente ele disse que sim, e Margot estava realmente pressionando para que eles fossem. Mas isso foi um ano antes dele morrer e ele ficou muito doente, não conseguiu vir. Lamento isso, porque acho que se ele tivesse vindo aqui e visto a cultura, ele teria ficado não apenas muito interessado, mas também maravilhado. Então, com isso, eu pedi ao meu grande amigo Roland Bishop,
que esteve na Bahia recentemente e que estava indo para a África do Sul também. Talvez vocês conheçam. É uma pessoa maravilhosa que o Hillman conheceu. E ele falou sobre o Brasil. Esse, né, trecho tem muitas camadas, porque a cosmologia realmente foi integrada no destino. Não apenas a cosmologia, mas um destino vivido, essa reencarnação das forças que vai além da convenção da mente, forças da alma. Então, quando você diz alma, elas estão, na verdade, vivendo da alma, não de uma mente. Não é um modelo mental da realidade, mas sim uma forja de futuros pela alma, porque a Terra integra o aspecto ser de suas vidas de maneira muito mais inteligente. Então, o Carnaval é, na verdade, uma recepção cerimonial de futuros. E seu ritual, na verdade, toca o superconsciente, porque a Terra facilita um certo tipo de magnetismo que os torna mais reais, torna o ato de vontade mais real em relação ao que a alma sabe que o futuro será. Eles estão vivendo isso de uma forma muito mais consciente do que muitos outros espaços culturais. Os orixás são, na verdade, parte de seu ambiente, não apenas parte de suas crenças. Eu ia ler também outra coisa do volume 3, mas eu acho que talvez seja muito longo, é sobre a Venezuela e a viagem que ele fez nos anos 60 com Margot e outros, até os rios mágicos da Venezuela, o Croco, etc., e essa experiência que ele teve na floresta. Eu não vou ler porque é muito longo. Eu acho que eu gostaria de abrir um pouco para questões e comentários, mas eu gostaria de concluir com outra impressão, digamos assim, pessoal. Os últimos capítulos do volume 3 fala sobre como James Hillman entrou em contato, né? Uma história maravilhosa. Acho que espero que vocês achem interessante. Eu estava com Paul Bear, que foi exatamente 12 anos atrás, no dia de hoje, em Connecticut. E talvez seja interessante, né, que estava nevando naquele dia, mesmo sendo ainda outubro, primeira nevasca, né, daquele ano. E eu fiquei muito agradecido pela ajuda que ele me deu antes disso, antes desse dia, com o meu filho. Eu tenho um filho que foi diagnosticado com esquizofrenia quando eu tinha 17 anos. Nós lutamos contra essa questão durante muitos anos e até que nós também lemos algumas passagens sobre a esquizofrenia e o xamanismo, e também nós levamos Franklin para, né, a África Ocidental com o uso da Melodama Somés, com o xamã pessoal, e James Hillman, mais uma vez, foi responsável por isso, porque ele trabalhava com Melodona, e ele teve contato através do grupo de homens, né, que ele organizava. Mas antes disso, eu vou falar sobre isso brevemente, e eu espero, né, que vocês achem interessante. Isso é uma passagem, né, do My Mysterious Son. No final de setembro de 2004, Frank voltou para casa. Opa, apareceu uma coisa aqui na minha tela. Nossa viagem para a entrevista, para a biografia, isso tinha a ver com as visões do meu filho que aconteciam mesmo, as alucinações mesmo tomando os remédios. É interessante dizer, né, que ele costumava dizer que eu não era o pai dele, apesar dele ter visto que eu era aquele que tinha criado. Isso talvez tenha alguma coisa a ver, né? Ele falava com a reencarnação e que talvez ele fosse parente de Bruce Lee. Será que eu aceito essas alucinações? Será que eu ouço e tento entender
o que que meu filho está querendo me dizer? Então, eu deixei o gravador enquanto James respondia. Ele já fez as suas escolhas. Você é o pai dele, você sabe disso. Então, o objetivo é manter a conversa, é manter a conexão com ele. Ele está testando você. Eu não estou dizendo que ele está se opondo, mas apenas está desafiando, porque você não pode mudar as coisas. A tendência é enfatizar enfatizar outras questões, mas você precisa perceber que é Cronos, o Deus do tempo. Essa doença é crônica. É uma coisa que vai sempre acompanhá-lo, sem fim no horizonte. Você tem que aceitar isso e caminhar com ele, conversar com ele sobre coisas que você quer falar com ele. Essa é uma parte muito importante. É o que você está fazendo. Talvez ele não queira escutar, mas isso não importa. O ponto é que você não deve estar lá com a culpa enquanto pai. Você tem que falar com ele como um ser humano. Sua normalidade ajuda muito. Todos eles, todos eles falam com ele como se ele fosse uma pessoa doente. Eu gostaria de poder dizer ao meu filho, quando ele tomou essa medicação em particular, quando ele foi capaz de ir para a escola, ou talvez a gente possa ler um livro juntos, mas eu não consigo fazer quando ele tem essas alucinações. A Hilma continuou mais uma vez, você precisa reconstruir essa relação, reconstelar, não em termos de ajudá-lo, e não tentar chegar a lugar nenhum com ele. Simplesmente, sabe o que aconteceu hoje? Eu fui lá para conectar. E deixa essa história de que ele é um homem doente. Você não sabe o que vai surgir dessa conversa. Talvez você tenha que abandonar esse papel do pai responsável porque você realmente não pode, né? Talvez você simplesmente queira vê-lo falar com ele. Então, por exemplo, Frank, o que que você acha daquele carro ali? Talvez ele tenha algumas alucinações sobre o carro, mas não importa. Você abordou ele de uma forma diferente. Ele falou de novo, diferente das minhas expectativas. Ele diz, exatamente. Algo que não seja nem do seu mundo, nem do mundo dele. Porque o seu mundo, né, se torna como sentar num bar, a lado, falando sobre a vida, sobre as coisas. Então, exatamente, como se ele tivesse ali só comigo. Toda coisa da terapia é que ele não quer tudo isso. Eu costumava perguntar para as pessoas: o que que ficar maluco significa para você? Significa que você vai sair matando alguém por aí? A questão é o que que você quer ser? Uma ilha sem celular, sem telefone, ficar no escuro? Com quem você quer falar? Com quem você quer conversar? As pessoas não querem ir via terapeuta, querem ir para um bar, encontrar um amante. E de alguma forma, né, isso é o que leva, né, as pessoas para também as suas ilusões. E será que você pode também perguntar e saber para de onde que vêm as alucinações? E Hilma disse, isso é uma coisa muito misteriosa, muito difícil de saber. E eu continuo dizendo que o mistério, na verdade, nunca foi embora. Mas, na verdade, essas palavras mudaram completamente a minha relação com o meu filho. E o engraçado é que nós fomos no restaurante chinês uma vez, e Frank começou a falar com o cara e começou a inventar como se estivesse falando chinês, né? E, e, na verdade, eu estava ali, né, colocando, né, normalmente eu ia me desculpar e falando e tal, mas dessa vez eu não fiz nada, deixei o Frank continuar falando. E ele continuou. É, e aí o garçom se aproximou e eu tentei falar com ele, eu perguntei para ele e ele falou, não, não, não precisa se preocupar porque ele está entendendo o que eu estou falando. Eu falei em mandarim, né? E Frank, na verdade, deu um sorriso enorme e eu, na verdade, continuei sorrindo. Não, nunca James Hillman foi meu terapeuta, mas eu valorizei profundamente os tipos de conselhos que ele me dava. Ele falou desde o início, quando eu comecei a escrever o livro, ele falou, bom, bem-vindo, viajante. Vai levar anos, hein? E ele morreu, né? E eu só espero que o que eu escrevi possa inspirar as pessoas a ler o trabalho e a riqueza do trabalho
da vida e das ideias dele, porque certamente ele foi uma figura importante na minha vida, 21 anos mais velho que eu, mas um grande amigo, um mentor, e realmente eu fiz o melhor para honrar quem ele foi. Claro que foi muito difícil, muito doloroso algumas partes da sua vida, mas eu também visitei essas partes. Eu espero que vocês apreciem os livros e eu aprecio a chance de conversar com vocês aqui hoje. Abro para perguntas e comentários. Eu agradeço muito. Dick, muito obrigado pela tua apresentação, né? É um excelente convite e resumo, né, de tudo que você tem escrito nos livros. Acho que só nos deixa mais curiosos de poder ler. E também queria te agradecer por você compartilhar conosco esse momento tão íntimo, né, desse encontro. Você, Hilman e teu filho, acho que é um momento bastante singular, bastante peculiar e aonde aparece um Hilman que a gente não conhece, né? A gente conhece muito o escritor, o pensador, e talvez você tenha nos proporcionado a imagem de um amigo, de um grande amigo. Queria te agradecer também por você compartilhar conosco esse belo momento. Bom, vamos lá, vamos abrir para as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, coloque o nome, eu chamo e as pessoas fazem, tá? Dick, eu queria começar com uma curiosidade. Queria voltar lá na Irlanda, em Dublin, e se tem algo que é muito característico das pessoas que gostam do trabalho do Hillman, é o seu modo de escrever, né? Hillman, fundamentalmente, é um escritor. Eu fico me perguntando aonde foi que a psicologia se tornou maior que a literatura para o Hillman, né? Ele foi revisor do Samuel Beckett, não foi? E acho que escreveu um trabalho sobre Joyce também. Eu fico imaginando aonde a literatura perdeu o Hillman para a psicologia. Se a gente pudesse pensar dessa maneira, você consegue localizar isso? Você consegue entender esse momento? Yes, Ora, yeah, there actually was a moment. sim, na verdade teve um momento. E eu devo dizer, antes, que quando James Hill estava no Trinity College em Dublin, estudando filosofia, que ele também estudou um pouco de psicologia lá, mas principalmente ele também estava organizando uma revista lá com outras pessoas. Uma revista bastante interessante em Dublin. Ele escreveu para essa revista. Ele queria ser um romancista. Jake Donlevy, que era o seu melhor amigo, que escreveu The Ginger Man nos anos 50, que vendeu milhares de cópias, que era seu amigo até o final da vida. Então, pode-se dizer que o escritor era uma espécie de um alter ego. Na verdade, ele queria ser Donlevy. Depois que ele conheceu a primeira esposa, que se tornou a sua primeira esposa, Kate, uma mulher muito bonita, sueca, eles viajaram pela África, viveram mais de um ano em Caxemir, onde ele, na verdade, sentou para escrever, né? Ele escreveu um romance, um romance muito psicológico, na verdade, mas ele nunca vendeu esse romance. Mas ele teve essa experiência que eu escrevo no volume 1. Também ele foi, né, para encontrar um guru, né, e que diz, né, vai para as montanhas, é lá que o seu grande sonho, quem sabe, vai chegar até você. E lá na montanha ele vai dizer o que vai acontecer. Então, lá nos Himalaias, ele estava, de certa forma, antecipando esse grande sonho. E ele teve um sonho, mas não foi o que ele esperava. Em vez disso, estava a mãe e a avó, né, que estava ali, né, deitadas, né? Ele estava buscando alguma outra coisa, né? Ele queria um sonho muito maior, muito mais universal, que não envolvesse somente membros da família. Então, na verdade, ele desceu
e acabou, desceu essas montanhas, né, e acabou indo para Zurique. E ele começou a estudar no Instituto Jungiano. E ele ficou realmente impressionado e maravilhado. Foi para o Instituto e também para a universidade. Eles acabaram tendo 4 filhos. E uma vez ele estava caminhando, né, no caminho para casa. Não era como uma visão, mas foi uma percepção que ele ainda poderia ser um escritor. Ele estava destinado a escrever sobre psicologia. E esse foi um grande momento na vida dele. Foi durante os anos 50, uma vez que ele foi depois que ele foi para o Instituto Jungiano e etc. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, sim, responde. Esse trabalho sobre Joyce, o que foi exatamente? He wrote a piece about Joyce in the Envoy. Ele escreveu um artigo sobre Joyce na revista de Evan. Ele vivia do outro lado da rua quando ele estava em Dublin, né? Onde Joyce, né, passou bastante tempo, então, alguns lugares que são mágicos ali em Dublin, que, né, se relacionam com James Joyce, onde ele viveu e etc. Então, na verdade, ele estava muito envolvido com a vida e com a obra de Joyce enquanto ele estava em Dublin. Tá ótimo. Obrigado, Dick. Vamos lá. Temos várias perguntas. Luciana, por favor. Dick, super obrigada pela sua apresentação, emocionante, assim, te ouvir, foi mesmo, fiquei muito emocionada. Eu queria voltar para um daqueles temas que você falou que você se baseou para escrever o teu livro, que foi a sombra para a terapia, né? Que foi um dos eixos, né? E que você fala do cristianismo e da institucionalização. Eu fiquei me perguntando, isso já era uma pergunta que eu me fazia antes de te ouvir. Hoje, te ouvindo, eu fiquei me perguntando se você conseguiria imaginar o que é que o Hillman nos diria. O Marcos contou no começo que Carmen e eu estamos sistematizando um curso de psicologia arquetípica dentro de um instituto, né? Você consegue imaginar o que Hillman diria para a gente, da gente estar levando para dentro de um instituto a psicologia arquetípica? Well, I think he would be Bom, all for eu acho que ele seria a favor, desde que não se tornasse dogmático, desde que continuasse a abrir portas para a imaginação em diferentes modos, dizendo coisas e pensando sobre elas. Porque ele não gostava, né, por exemplo, dos junguianos tradicionais, porque os considerava muito ortodoxos, né? Nos últimos anos, é claro que veio a publicação do Livro Vermelho, então nós estamos falando de uma revelação, né? James fez apresentações sobre o Livro Vermelho em Washington, D.C., em Los Angeles. E o que ele descobriu foi que ler Jung, ele e Jung estiveram, na verdade, na mesma página o tempo todo. Ele percebeu que Jung fundou a psicologia analítica e Hillman a psicologia arquetípica, mas que Jung estava expressando todas essas conversas com as entidades invisíveis, fazendo esses desenhos maravilhosos. Então, isso não necessariamente, né, traz essa questão apenas do sentido religioso. Na verdade, ele estava falando dos arquétipos também. Então, ele estava sempre pronto para se surpreender e mudar as suas próprias, os seus próprios, não diria dogmas, mas suas próprias visões sobre as situações, sobre as pessoas, dependendo daquilo que surgisse. Então, apenas
manter, eu não sei, tem muita coisa acontecendo no mundo hoje em dia. Os jovens, eu acho que eles precisam entender o que está acontecendo no ambiente, no meio ambiente, todas essas coisas que ele chamou atenção, né, nos últimos anos. Então, eu acho que é preciso, né, de alguma forma, ampliar o máximo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Sim. Obrigada. Obrigado, Lua. Dani, querida, contigo. Olá, Dick, muito obrigada pela sua fala também, muito sensível, enigmática, misteriosa, por, né, essas experiências compartilhadas que você trouxe. É, eu tenho uma pergunta sobre o Human mais ecológico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência do Hillman com a ecopsicologia, né? Ele teve algum contato lá com o Theodore Roszak, né? Que é o organizador, né? Yes. Escritor do Ecopsychology, que o Hillman fez a introdução do livro. Eu queria que você falasse um pouco desse momento aí da vida dele, dessa relação que ele teve com a ecopsicologia. E obrigada aí mais Yeah, uma well, vez. he was very, yeah, sure. Yeah, I mean, I don't write about it at a great length in the book. Sim, eu não escrevo muito sobre isso, mas tem um longo capítulo um longo capítulo no volume 3 sobre a preocupação que ele tinha com o ambiente e com a ecologia, isto é, as cartas com David Abram, que ele trocou com David Abram, no mesmo tempo trabalhando junto com Roszak para ter, né, de alguma forma, uma visão psicológica da ecologia e trazer isso para o foco. Então, tivemos, na verdade, Roebuck foi o pioneiro nisso. Eu não o conheço muito bem, mas essa conferência que teve em Nessland, quando Hillman, Margot foram e fizeram na Califórnia. Eu também falo sobre isso no livro, não sei dizer especificamente o que foi discutido, mas sim, as práticas ali foram divulgadas, né, sobre as suas ideias em relação a isso. Ele, na verdade, estava falando sobre o seu projeto, na primeira vez que eu encontrei com ele, sobre o projeto sobre a alma do mundo, né, e que, nós falamos, né, sobre isso. E ele sempre ele adorava, né, fazer coisas ao ar livre, adorava jardinagem, passear, né, pelas florestas, pelos bosques. Ele realmente era um ecologista muito dedicado, pessoalmente. Não era apenas um cara que ficava ali sentado sozinho, estudando, pensando essas coisas maravilhosas, isolado da natureza. Ele colocava em prática, usava o seu amor pela natureza, pelo ambiente. Ele, por exemplo, criava galinhas, tinha um monte de animais. Então, era uma parte importante da vida dele. E nós falamos sobre isso bastante, porque, mais uma vez, na verdade, eu me envolvi com essa questão ambiental quando eu tinha uns 30 anos, nunca fui ambientalista, né? Mas eu comecei a me interessar sobre isso muito novo, e é claro que algumas eu comecei a perceber, né, sobre as questões das espécies em extinção. E mais tarde, quando o Hilma e a gente falava sobre essas questões, né, da migração, né, do México até a Sibéria, das aves, etc., e eu contei a história, né, de que eu gostaria de ter a chance de ir até lá, mas que tinha essa lagoa, né, no sul da Califórnia, onde os pássaros sempre vinham na metade dos anos 70, eles ainda fazem isso, mas na verdade agora é sempre em menor número, né? Então é uma das experiências mais incríveis, isto é, os seus trabalhos sobre a alma tinham uma proposta também de ver o habitat, o ambiente e o que estava na verdade sendo destruído e não sendo respeitado. E também sobre as baleias, né? Por exemplo, quando teve o acordo com o México, né, eles pensavam sobre essa questão, né, sobre, por exemplo, ali onde tinha, né, o
sobre as baleias, onde tinha um movimento sobre as baleias, e a mulher do Hillman, ele apresentou uma linda poesia, né? E teve uma coisa mágica nesse evento, que as baleias elas apareceram de novo em grande número. E o Hillman declarou nesse encontro, né, que as baleias elas se salvaram a si mesmas. Obrigado, Dani. Obrigada. Bárbara, por favor. Ai, que honra poder estar aqui, ouvir essas histórias. Estou bem emocionada com esse encontro. E eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o último livro da Bell Hooks, que foi lançado aqui no Brasil, Escrever Além da Raça. Ela traz uma dedicatória para James Hillman, companheiro amado. E aí, quando eu vi, fiquei muito curiosa dessa relação, porque são dois autores que eu amo muito, né? Assim, tenho muito carinho, muito apreço. Não sabia da existência dessa relação. E quando eu fui pesquisar, colocar no Google para ver se encontrava alguma coisa sobre essa relação, a única referência que eu encontrei foi na descrição do terceiro volume da sua biografia. E eu gostaria de saber se você pode contar um pouquinho para a gente dessa amizade. Yeah, I don't recall off the top of my head just how they first met. That's okay. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eles se encontraram, mas eles realmente estabeleceram uma amizade muito forte. Ele visitou em Kentucky, acho que na mesma época que ela estava escrevendo sobre os campos de batalha durante a Guerra Civil, mas eles tiveram uma conversa muito interessante. Eu acho que está online, acho que está no YouTube, se você puder procurar lá, né? Bell Hooks, James Hillman, diálogos, encontro, etc. Eles realmente tiveram um encontro de alma profunda, de duas almas muito profundas. Ela era uma pessoa muito importante na vida dele e vice-versa. E realmente uma grande amizade. Está tudo isso no volume 3. Eu espero que vocês achem interessante. Obrigado, Bárbara. Sônia, por favor, Sônia, contigo. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua palestra. É realmente emocionante. Eu venho me dedicando a estudar Hillman há muito tempo. Li o primeiro volume com muita alegria e fiquei esperando, fiquei até com medo que o segundo não saísse. Foi uma delícia descobrir isso agora, que saiu o segundo e vai logo sair o terceiro. Uma das coisas que eu não sei se me lembro, mas o senhor fala muito das cartas que Hillman escrevia para sua mãe e o relacionamento dele com a mãe, mas não vi uma coisa igual a respeito da relação dele com o pai. Não me lembro se no primeiro volume o senhor falou disso, mas gostaria de ouvi-lo sobre a relação dele com o pai. Yeah, I mean, I did actually write about it, I think. Sim, eu escrevi, sim, bastante no volume 1, incluindo os sonhos que ele teve com o pai. O pai era um cara, assim, digamos, bastante normal, em oposição à mãe de Hillman, Madeleine. Na verdade, talvez ela tenha sido responsável por trazer muitas das pessoas famosas para ela. Tinha uma loja que era especializada em modas e designs incríveis. Era uma mulher muito forte, uma mulher muito interessante. Então, e Hillman era digamos assim, o menino de ouro da mãe. Era o favorito, né? Então, ela era uma pessoa de figura bastante dominante. E o pai, ele
adorava a vida militar. Acho que ele tentou servir na Primeira Guerra Mundial, né? Mas era da mesma forma que Hillman também serviu na Segunda Guerra Mundial, mas na verdade ele era o pai era uma pessoa que queria estar ali com os amigos, era uma figura conhecida ali em Atlantic City. Mas também eu acho que ele foi responsável pelo ali para o James Hillman, jovem, né? Ele ficava bastante ali junto com os caras que, por exemplo, cuidavam da casa, cuidavam do encanamento, cuidava, por exemplo, da eletricidade da casa, e isso era muito interessante para ele. Para o Hillman, isso era interessante, porque ele, na verdade, tinha muitos interesses ao mesmo tempo. A imaginação dele era realmente muito rica. Ele também experimentou bastante liberdade, tinha muitos mapas nos seus quartos, lugares onde ele queria visitar, etc. E, na verdade, no final, ele acabou indo em muitos desses lugares. Então, o Hillman, jovem, via um pai e uma mãe com personalidades muito diferentes. E, digamos assim, que ele escolheu, né, que personalidade, quer dizer, a combinação dessas personalidades e através do seu daimon, do seu destino, encontrar o próprio caminho. Eu acho que essa ideia, né, dessas duas personalidades e ao mesmo tempo a ideia da viagem deve ter germinado enquanto ele ainda era jovem. Se puder fazer mais uma pergunta, Marcos. Claro, Sônia, à vontade. Eu sei que Hillman foi bastante para o Japão quando ele já estava mais velho, e não sei se isso é tratado no volume 3, porque tenho bastante curiosidade de saber sobre essas experiências. Yes, I have a long chapter. Sim, eu tenho um longo capítulo sobre o relacionamento, né? Toda a relação de Hillman com o Japão, no volume 3, especialmente a amizade profunda com Kazuhiko Iguchi. Na verdade, Iguchi era um estudioso que ele conheceu muito bem, né? E eles, na verdade, eram estudiosos da psicologia arquetípica e eles se conheceram bastante, conversaram muito. Ele estava muito envolvido, né, em todo o memorial, né, que foi feito, né, depois da morte de Hillman. Então, realmente tinha uma afinidade muito grande com o Japão, para ambos os lados. E também Margot, que tinha uma conexão muito grande com o Japão. Eles viajaram juntos para Tóquio e em muitos lugares para visitar os grandes jardins e as belezas daquele país. Então, era uma experiência estética para eles, isto é, tinha muito impacto estético, né, no modo como eles constroem as coisas no Japão. Eu acho que isso tem, na verdade, uma importância da estética nos últimos trabalhos que ele, na verdade, desenvolveu, que Hillman desenvolveu. Obrigado, Sônia. Eu queria fazer um comentário, que a Margot McLean está aqui também participando do Teatros. Margot, queria agradecer a tua presença, né, como convidada do DIC. Também, se você quiser fazer algum comentário, falar algo, fique completamente à vontade. Seja bem-vinda. Tá? Elô, quer fazer pergunta? Elô está aí? Bom, depois a Elô volta. Desculpe, eu voltei. Oi, Elô, Desculpe. por favor. Eu tinha escrito, mas acho que é melhor contextualizar a pergunta. Depois da gente ler o Gigeres, fica um pouco uma impressão para mim que ele sugere que o Hillman estacionou, fez uma grande modificação, trouxe grandes coisas, mas deu uma estacionada no caminho
para o espírito, como se ele tivesse se recusado a caminhar, ou não quisesse, obviamente, né? Mas lendo o trabalho da Mônica Kronberg sobre o Corban, ela fala de uma experiência espiritual que levou o Corban a fazer todo o trabalho que ele levou uma vida fazendo. E eu me pergunto, às vezes, se essa estadia dele na Índia, do Hillman na Índia, também não levou ele um pouco para esse lado, e se não teria havido uma certa expectativa e também frustração com essa experiência que o Dick acabou de relatar sobre ele sonhar só com a mãe e com a avó deitadas, em vez de ter uma grande experiência espiritual. Ele tem alguma, o Dick, né, tem alguma visão sobre isso, alguma opinião sobre isso? Well, I don't know if you'd call it a religious Eu não experience. sei se a gente pode chamar, né, de uma experiência religiosa, mas era um homem que enfatizava a alma e não o espírito. Eu acho que isso era o início, acho que tem a ver com essa experiência, entre outras que ele teve durante a vida. Porque depois daquela experiência, por exemplo, para o grande sonho com a mãe e com a avó, ele, na verdade, escreveu um livro sobre o Krishna, que é onde ele mesmo experimentou, vivenciou, que ele fala, né, eu falo sobre essa história, né, no volume 1. Também, falando sobre Gigres, eu tenho um longo capítulo no volume 3, falando sobre a relação entre Gigres e Hillman e as diferenças entre eles. E, de forma muito interessante, eles divergiram bastante, começando, né, com essa questão da ênfase na Notre Dame, a conferência em Notre Dame, onde Gigres apresentou o artigo Killings, né, matanças, mas isso, apesar disso, não foi o final, né, da relação. James valorizava a crítica de Gigres bastante e respeitava Gigres como um brilhante, não só palestrante, professor, como pensador, mas ele achava que era um pouco limitado, né, para perceber todos os aspectos de até onde a psicologia arquetípica poderia chegar, né? Mas eu cito Gigres bastante no livro e descrevo a relação que era difícil, foi difícil, mas muito fecunda, muito frutífera para ambos os pensadores. Obrigado, Elô. Dick, Obrigada a vocês. eu vou pegar uma carona na pergunta da Elô. Em 2008, eu e dois colegas, o André Dantas e o Joel Brinco, a gente organizou um evento no Brasil sobre a divergência James Hillman e Wolfgang Giggs. E eu pedi para os dois escreverem cartas para a gente ler no início desse evento. O Hillman mandou uma carta de 10 páginas e o Giggs uma carta de uma única folha. Mas me parece que foram as únicas vezes onde ambos escreveram claramente sobre as suas diferenças. Então, para nós, foi um momento muito importante. Eu queria voltar um pouco no festival de 77, de Notre Dame, né? Onde o Giggs apresenta o Matanças. Qual foi o espírito desse festival? Era um festival em homenagem à psicologia arquetípica. Essa palestra do Giggs contaminou o festival, perturbou o andamento, ou ela encontrou um lugar razoável de aceitação? Como é que se deu? Como é que se deram aqueles dias? That festival had a lot Bom, em going on. primeiro lugar, tinha muita coisa acontecendo ali, né? Então, o astrólogo Richard Tyner, amigo do James Hillman, sugeriu que os aspectos não eram muito interessantes para esses dias, né, lá. Então, não foi um evento fácil, muitas coisas aconteceram. Eu escrevo sobre isso.
O que eu fiz com esse capítulo? Sim, a apresentação dele perturbou, de Gigeres perturbou muita gente, mas não perturbou muito James Hillman. Não da mesma forma que perturbou a tantas outras pessoas. Eu escrevi um capítulo, eu apresento como repórter. Eu vou passando de uma pessoa para outra sobre o que elas tinham a dizer sobre aquela experiência. Isso está no volume 3. Vocês vão encontrar, vocês vão achar muito interessante, porque é como que é a psicologia arquetípica, né, que está em todo lugar. Cada um tinha seus sentimentos, cada um tinha seus pensamentos, e eram muito diferentes sobre o que tinha acontecido. Então, foi um evento bastante seminal também, porque não, foi uma celebração, mas, ao mesmo tempo, um momento onde o oposto aconteceu, né? A oposição aconteceu. Claro que tinham muitos sentimentos fortes, né? Muita discussão e etc. Eu não estava lá, né? Eu nem o conhecia, né? Não tinha encontrado com ele ainda na época, mas eu entrevistei muitas pessoas sobre isso, vi todos os pontos de vista divergentes e coloquei no livro, na biografia. Aguardemos para ler. Tá ótimo. Malena, uma pergunta, por favor. Boa tarde, obrigada, Dick, pela sua fala sensível. Você coloca no volume 1 da biografia do Hillman a passagem dele pelo Instituto Warburg, em Cambridge, Londres. E, na verdade, eu gostaria de saber se você, nas conversas com Hillman, percebe se ele sofre algum impacto sobre o pensamento e a forma como ele pensa a imagem a partir do contato com o Warburg e a maneira como o Warburg concebia a imagem. I don't know Fabric. I don't know who that. Qual o nome, Malena? Você pode repetir? Abbey Warburg, Biblioteca Warburg de Londres, de Cambridge. Na página 55 do volume 1 da biografia dele, ele vai falar dessa passagem, desses estudos do James Hillman na Biblioteca Warburg, Instituto Warburg. Se ele não lembra, Okay. ok, não tem problema. I don't recall exactly. Eu não lembro exatamente. Eu sei que ele passou muito tempo em bibliotecas, em Oxford, em Londres. Londres foi um lugar realmente crucial para as trocas. Eu sei de que lugar você está falando, mas foi um Não há nada de fator especial. muito importante para a psicologia arquetípica, porque tinham todas essas estantes maravilhosas e todas essas imagens da Renascença, e ele ficava ali dias estudando essas imagens, olhando para ela e percebendo a imensa diversidade de deusas e deuses, seres e outras criaturas que estavam presentes, estavam ali bastante preservados. Acho que o próprio Abbey Rober foi aquele que preservou essas imagens. Então, logo depois desse encontro, ele, Rafael Lopes Pedraza e Weber foram para um café e, pela primeira vez, eles se sentaram para definir a psicologia arquetípica depois da visita a essa biblioteca, sim. Certo, obrigada. Obrigado, Malena. Dick, estamos chegando ao fim. Vou te fazer as duas últimas perguntas, tá bom? Sure. Dick, no o capítulo Traição, né, da saída de Hillman do Instituto, é um capítulo muito pesado, né? Muito triste, eu diria. Triste, pesado. Queria te fazer duas perguntas em relação a isso. Como foi escrever sobre isso, e no sentido do Hillman tornar essa história pública, né? E como é que o Hillman, de alguma maneira, conseguiu suportar todo toda essa violência e pressão que ele sofreu na época?
A impressão lendo o teu livro é que ele suporta nas amizades, nas cartas. Os amigos conseguem, de alguma maneira, oferecer uma espécie de amparo para ele num momento muito difícil. Queria saber a tua opinião sobre o episódio, sobre incluir esse capítulo na biografia e se essa aposta de que as amizades funcionaram como uma espécie de rede de proteção para ele poder atravessar esse momento tão duro. Yes, well, it certainly did. Sim, certamente os amigos ajudaram muito. Adolf Guggenbrook, Craig, que ficou do lado dele, ofereceu todo o apoio durante esse momento difícil. Outros amigos também. Mas foi um momento muito doloroso na vida dele, honestamente. Especialmente o fato de que ele conhecia Meyer muito bem, e eu o chamaria de traidor, porque, né, de forma bastante hipócrita, ele tinha muitos casos, né? Na verdade, Kate, né, Hillmans, a mulher de Hillmans, fazia terapia, né, com ele na época. Então, ouvi-lo sobre isso, de certa forma, ele foi bastante direto. Ele falou que foi algo que aconteceu na vida dele, que não poderia ser ignorada. É uma parte muito importante da vida dele, o que aconteceu com ele ali durante esse período em Zurique, e que, na verdade, levou a ele a, na verdade, criar toda uma psicologia diferente, né? Então, foi uma época em que foi necessária para o seu crescimento de alma. É claro que ele tinha arrependimentos a respeito, mas era algo do qual ele não tinha vergonha ou ele não tinha medo de falar a respeito. É claro que eu valorizava isso. Eu acho que é muito importante para a biografia dele. Eu até mesmo entrevistei a jovem, que não era mais jovem, com quem ele teve um caso, né? E também vi que ela queria falar sobre isso, de forma honesta. E o marido, na época, foi aquele que, na verdade, ficou bastante abalado, e, na verdade, entrou com o processo contra Hilma e etc. Quer dizer, não foi um período muito fácil na vida dele. Apesar do tema ser muito duro, é um belo capítulo do seu livro. Acho que ele ajuda muito a entender o pensamento do Rio, mas esse momento que você falou, né, de crescimento de alma, é bem interessante, acho valioso o fato dele ter sido escrito. Dick, e queria fazer a última pergunta, que é uma curiosidade pessoal. No livro Entrevistas, que é o livro talvez um pouco mais perto de alguma coisa biográfica, o Hillman conversa com uma jornalista, Laura Pozzo. A minha pergunta que me atormenta há décadas: Laura Pozzo existe? Ou ela... She does exist, but that wasn't her name. Sim, sim, existe, mas esse não é o nome verdadeiro dela. Assim, algumas pessoas levantaram essa pergunta. Isto é, né, uma entrevista onde ele falava assim, talvez ele esteja fazendo os dois papéis. Não, Sim. ele foi entrevistado. Fez uma série de entrevistas com uma mulher italiana. Eu revelo isso no livro, quem ela era, então vocês vão ter que esperar para ler o livro e para saber realmente quem era. Eu sempre achei que Laura Pozzo fosse uma figura imaginal. Então, não é. Ela é real, de carne e osso. É isso. It's not a real flesh and blood woman. Sim, é uma mulher verdadeira de carne e osso. Tá ótimo. Dick, queria te agradecer por essas 2 horas muito agradáveis, de um tremendo prazer em te ouvir as histórias do Hillman. Nós aqui do Brasil, como você sabe, não precisa nem dizer, temos um enorme respeito pelas ideias do Hillman, estamos trabalhando com ela há décadas e décadas, vários grupos junguianos, e te receber aqui foi uma imensa honra. Fico muito feliz de você poder ter aceito o nosso convite do Tiaços,
e que você volte numa outra oportunidade. Muito obrigado pela tua generosidade conosco. Thank you so much. Thank you. I've enjoyed talking with you today. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim foi um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigada. Aguardamos o terceiro volume com bastante ansiedade. Pessoal, obrigado. Well, won't be long, couple of months, maybe Não tops. vai demorar muito, mas 2 meses. Já está encomendado Acho na que já Amazon. está disponível para esse. Than volume 2, but it's É um pouquinho longer. mais caro que o volume 2, mas é mais longo também. Então, a editora teve que aumentar o preço por conta dos custos de impressão. Não posso fazer nada a respeito disso, mas eu espero que vocês, na verdade, achem interessante e achem justo o preço. Dick, e o último detalhe, o acervo de fotos dos 2 livros também é excelente. Parabéns. Né? O registro fotográfico é muito interessante para a gente poder acompanhar o livro. Muito, muito bom. Oh, thank you. Pessoal, obrigado. Mais um encontro do Tiaços. Espero que vocês tenham gostado. Oportunidade bastante ímpar de ouvir o Dick falando de um pensador que está o tempo todo presente nos nossos seminários, nas nossas conversas, no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos quando, Luciana? 10 de novembro. É. 10 de novembro com a Sônia Carvalho, que vai falar da metanoia nas situações limites de dependência química. Nossa querida Sônia. Bom fim de semana. Obrigado a todos. Isa, obrigado pelo carinho, pela tradução. Lu, tamo junto. Nos vemos em breve, então. Dick, Thank you, everybody. até lá. Thank you. Okay. Thanks again.